Olá, meus amigos, estou na Biblioteca Euclides da Cunha com Gilberto, né? Uma pessoa que é super dedicada ao mundo do Playmobil. Ele dá palestra em várias escolas da Ilha do Governador, participou assiduamente dos 450 anos da Ilha do Governador. É uma pessoa assim, ímpar, importante da nossa história. E ele também fala muito da história da ilha também, né? Hoje eu dei sorte de bater um papo com o meu amigo aqui, Gilberto. Porque quero mandar um abraço para o Gilberto Dalma também. A gente tem tantos amigos, né? Mas, Gilberto, fala um pouco de você para o nosso público da rede mundial, né? Rede mundial. Bom dia. Meu nome é Gilberto, eu sou professor de História, sou historiador e trabalho na Ilha do Governador já há bastante tempo, né? Trabalho voluntário. E sou professor do município, da rede particular também, em escolas particulares da ilha. E fico muito feliz pelo convite de poder falar um pouco dessas ideias novas de como lecionar história, e entra também como surgiu o projeto Play Educa do Playmobil. Bem, a entrevista é longa, gente, mas assim, para a gente não ficar muito, eu vou perguntar algumas coisas assim. Praia da Bica, ali na Biquinha, aqui na Ilha do Governador, naquela fonte, há séculos atrás, quem passava ali para beber água? Antes de ter chafarizes, né, na Ilha do Governador e na cidade do Rio de Janeiro, era comum em lugares de grande movimento você ter pequenas bicas, né, para tentar se abastecer de água não só os moradores, mas também as embarcações. Como a gente aqui, né, sendo uma ilha, algumas praias se destacavam como atracadoras, né? A Praia da Bica, a Freguesia, a Ribeira, o Bananal e o Galeão, né, na região do Galeão, da Ponta do Galeão, eram regiões com muito comum presença de barcos. Então ali a Bica abastecendo não só moradores, mas também navegantes e comerciantes que adentravam a ilha ou saíam. Eu soube até que tinha até piratas também que vinham para cá, isso é verdade? A ilha foi um entreposto comercial, né? Então aqui teve produção de cana-de-açúcar e a presença de corsário, pirata, era comum. Tivemos até, se você senta no meio da Praia da Bica e próximo aos quiosques e olha para a enseada do Baía de Guanabara, você pode imaginar, né, como se fosse um filme do Piratas do Caribe, Pérola Negra contra o holandês voador, seria a presença de portugueses e franceses no problema da invasão francesa do Rio de Janeiro, no século XVII. A fundação da ilha, quando que foi? A fundação da ilha, como a gente entende, né, tanto que ano passado, esse ano, né, estamos comemorando 450 anos, é 1567. A ideia é de que naquele ano, 67, já com o primeiro governador aqui da região, Salvador Corrêa de Sá, que ele conseguiu grandes lotes dessa ilha e começou a fazer a distribuição e a produção de cana-de-açúcar. Um dos primeiros lugares a produzir cana-de-açúcar no Rio de Janeiro foi a Ilha do Governador. Daí comemorar 450 anos dessa ocupação, ou seja, a partir desta data você tem a presença de índios, você tem a presença de negros, começa a ter a presença de negros e a presença dos portugueses juntos nesse desenvolvimento da Ilha do Governador. Claro que a presença do europeu na ilha já é 1501, claro que a presença do indígena já é de centenas de anos antes da chegada dos europeus, porém a gente entende Ilha do Governador, né, desse governador Salvador Corrêa de Sá, a partir de 1567. Quem foi o governador Salvador? O Salvador Corrêa de Sá. Ele teve um outro parente chamado Salvador Corrêa de Sá também, que seria o jovem, né? O neto, né? E esse Salvador Corrêa de Sá, ele era parente do Estácio de Sá, de Mendes Sá, da família Sá. E quando houve a total expulsão dos franceses da cidade do Rio, o Mendes Sá deixou essa região, esse controle para o parente, para que fizesse essa ponte com ele, né, ele sendo governador geral, para ficar sua sede ficava na Bahia. Então ele fez essa presença aqui, e Salvador Corrêa de Sá ficou alguns anos com essa função, e ele era governador do seu habitat, era onde ele morava, né? Com o passar do tempo, a sua saída, e houve a distribuição de lotes para terceiros, e aí a ilha começou a se desenvolver, que a gente entende aqui. Os nomes, qual foram os primeiros nomes da Ilha do Governador, antes de ser Ilha do Governador? Uma coisa interessante, né, por ser a presença nativa, né, dos índios, os maracajás, o termo nosso, a ilha foi chamada de Ilha do Gato, né, por causa desse gato selvagem, um pouco maior do que um gato doméstico, maracajá. A ilha de Paranapuã, que para eles era chamada, né, a Grande Terra, aquilo que sai do mar, né, Paranapuã.
Aí tem palavras próximas, Parapicu, né? Outras palavras que tentam fazer a mesma questão de Grande Ilha ou Ilha dos Felinos, né? Você é habitada por muitos maracajás que hoje não são mais vistos na região. Né? A gente até pretende, né? Há muito tempo, um museu para isso, né? Você sabe, um dia, vamos lutar para isso. Outra coisa, Pedra da Onça, por que lá é chamado, tem esse nome? A Pedra da Onça, ela tem essa questão por causa de, hoje seria um equívoco, né, da população, ou falta de conhecimento, mas tudo começa a partir de ideias de uma antiga lenda local, e aí então existem versões dessa lenda, né, aí, rapidamente contando essas versões, né, uma índia que tinha um gato selvagem, esse maracajá de estimação, e nesse dia a dia morava próximo ali à região do hoje chamado Bananal, né? E ela ia todo dia, aí as versões é que ela ia ou com o pai, ou ela ia sozinha, ou ela ia com o esposo pescar, ficar ali na praia. E aí a primeira versão, né, desse pai que vai nessa canoa pescar e não retorna, e ela ficava no alto da pedra com aquele gato, esperando retornar. O pai não retorna, ela vai em busca do pai, e o gato fica esperando ela na rocha. Ela também não volta. E aí o gato fica lá até o fim dos seus dias na rocha esperando a sua dona, né, a índia, voltar. Uma segunda versão é parecida com a primeira, não seria o pai, mas seria o esposo, né, o amado. Ela vai em direção ao mar em busca desse esposo que não retorna. Ela também não retorna e o gato fica à espera dela na rocha ainda, aguardando o seu retorno. E a versão que acho mais conhecida é que ela mesma, né, nadava todos os dias e o gato ficava à espera dela naquela rocha. Mas sempre no final da história é o mesmo, né? O gato vai ficar sozinho na rocha, esperando a dona voltar, e ela não retorna. E o gato morre ali na rocha, e aí os nativos retiram os restos do gato, e essa história é contada, né? Parece aquele filme Sempre ao Seu Lado, né? Fica à espera do seu dono. E com o passar do tempo, essa história foi sendo dita para os outros habitantes, passando de geração em geração, né? Uma tradição local. No início da década de 20, do século 20, um artista daqui da ilha, um artista plástico, pensou a ideia de fazer uma estátua e colocar ali. Mas para ficar em cima de uma rocha, não seria interessante fazer um gato. Sabe mais ou menos o ano que foi que esse artista colocou? Anos 30, 40? Anos 20, final dos anos 20, né? E esse artista coloca, o professor Jaime fala bem sobre isso, o professor Jaime Moraes, né? Um abraço para ele também, um grande idealizador, historiador da ilha. Papa, né? Para não falar de história da ilha, temos que falar de Sibéria de Ipanema, falar do seu Domênico Aversa, falar do professor Áureo Ramos, professor Marcelo, né, Sibéria, e hoje, né, está aí à beira de lançar um belo livro, um belo trabalho do professor Jaime. Então, parabéns pelo seu trabalho, professor Jaime. A gente se inspira em vocês, né, todos vocês que eu falei aqui, é uma inspiração para a gente continuar a desvendar esse passado tão bonito que é a história da ilha. E, por fim, esse artista faz essa primeira estátua, então não seria interessante fazer uma estátua pequena, seria do tamanho do maracajá. Então ele faz uma estátua grande, né, 1,70 m, quase 2 metros, e coloca no alto da rocha, para lembrar dessa história. Só que a maioria das pessoas não entendem mais o maracajá na Ilha do Governador, não conhece esse gato, né? E aí você vê uma estátua enorme, com manchas, né, um felino, então começou a associar com onça, né, pela falta de conhecimento mesmo. Na década de 70, 80, a estátua foi reformada. No ano de 2012, a estátua foi novamente reformada pela prefeitura. Ela está lá hoje, até precisando de novas reformas. E as pessoas ainda associam, né, um gato felino cheio de pintas, e aí pensa que é a onça. Então chamamos de Pedra da Onça, mas na verdade é Pedra do Maracajá. Eu tenho um poema muito pequenininho, bonito sobre isso. Eu até faço questão de colocar nas escolas. Pedra da onça nunca foi da onça e nunca será. Ela eternamente será Maracajá. Com certeza. Então é interessante esse assunto, né? Não, uma lenda local. Essa é a história da ilha. E outra coisa, Galeão Padre Eterno, navio. Que navio foi esse? O Galeão Padre Eterno é bem bacana a história, porque o Pai Eterno, né? O Padre Eterno. Ele ficava na ponta do galeão, ali uma enseada, que hoje é... Era um navio gigante, né? Parte do aeroporto do Rio de Janeiro, hoje ocupa essa região. Então ele não é na ponte do galeão, quando as pessoas pensam na entrada da ilha, vê aquela ponte, perto de alguns restaurantes que tem ali, que eu acho que não é ali. Seria hoje na área do aeroporto. E esse galeão foi o maior produzido naquele momento. Estamos aqui atrás também, depois vocês vão poder ver melhor um galeão, né, da linha Playmobil. Então você entender um barco gigantesco.
e foi conhecido, né, como o maior já construído pelo homem naquele período. Então, rapidamente a sua fama espalhou pela Europa. Temos uma ilustração dele feita em Portugal. Era um barco mercante, mas com mais de 100 canhões. Então era um barco muito imponente naquela época. A gente está aqui batendo um papo aqui com o Gilberto. É muito importante porque a história da ilha, dentro desses 450 anos, aconteceu muita coisa esse ano, né, de 2017. Né? Teve desfile, o Cotá, o Gilberto, ele deu muitas palestras na 11ª CRE, né? Isso, fizemos palestras na CRE, né? Quero agradecer também o pessoal da CRE, a professora Tânia, Estela, que é um trabalho muito legal de que ainda está no início, né? Ele está começando, e a ideia dessas escolas da ilha também terem a chance de entender a história da região. Eu fiquei muito feliz esse ano porque muitas feiras de cultura das escolas do bairro falaram sobre ele, governador. Várias escolas eu soube, vendo pelas redes sociais ou estando presencialmente participando. Foi muito bonito as pessoas entenderem os nomes dos bairros da ilha, saber o nome dos nativos que aqui moravam, saber o que essa ilha teve no passado, né? Como a gente conversou agora há pouco, a ideia de que nos últimos 60, 50 anos as pessoas têm dado mais atenção a esse passado tão rico, né? Que é a história da ilha do governador, os transportes do passado, né? Falamos tanto aqui dos bondes, mas todos nós somos saudosos da ideia da jardineira. Tu sabe quando foi a última vez que o bonde parou de funcionar aqui? Anos 60, pelo professor Jaime Dias, anos 60, né? Os bondes foram encerrando e os ônibus foram assumindo essa localização. Os táxis, os antigos carros de praça, né? Chamados táxis, também foram assumindo essa função. Na parte náutica, né? Tivemos aerobarcos, rover marines, e as barcas sempre teve desde os anos 20. Uma coisa bem interessante, pesquisa na Biblioteca Nacional, no ano de 1924 houve uma manifestação na ilha contra as barcas, né? Então foi uma coisa bem interessante, não se noticiado em jornais de época. Se não me engano, o jornal era o Jornal do Comércio ou o Correio da Manhã, que noticiou isso, uma manifestação pelo péssimo serviço, pela péssima observação o pessoal já reclama séculos, né? Das barcas, né? Tem Cova da Onça. Você pode explicar por que tem esse nome aqui na Ilha do Governador? A Cova da Onça, aí também é tradição, alguns entendem de um jeito ou de outro, alguns entendem, né, a ideia de que ali não existia hospitais na ilha, né? Não existia ainda um grande movimento de centros médicos, né, ou clínicas. Então os médicos ou eles iam na sua casa ou você ia na casa do médico. Então um médico da região da ilha, ele ganhou de presente uma onça, né, quando era pequeno, durante a sua juventude, começou a criá-la como animal de estimação, né? Então na casa desse médico tinha essa onça, né, e era a onça mesmo. E aí as pessoas, quando iam se medicar, né, iam até a casa dele para buscar algum tipo de orientação médica. Estou indo aonde? Eu estou indo na casa do médico fulano. Aí alguns comentavam, você está indo na casa da onça, né, na toca da onça, na cova da onça. Aí virou essa ideia de cova da onça, aquela região ali, entre o Cacuia, entre o Cocotá e o Tauá, ali ter, né, esse termo, né, que é um vocábulo local, né, como a gente tem outros como Guarabu, a gente tem outros como Bugiugue, que não está no mapa da ilha. São vocábulos que a gente sabe onde tem, O Bugiugue, por que tem esse nome Bugiugue? A gente sabe que é Nossa Senhora das Graças. Sim, então surgiu esse Bugiugue, assim, esse nome? Foi apelido, nome local, é nome indígena? É um nome que dá, é um tipo de ritmo musical, né? Similar ao blues, né? Música africana, né? Pop, né? E aí aquela região ali, alguns foram terem algum tipo de manifestação cultural nesse sentido, ou os habitantes ali curtirem, não sabe ao certo por que ficou aquela região, mas o termo Bugiugue é relacionado à música. Cemitério do Cacuia, o que significa a palavra Cacuia? Cemitério do Cacuia é interessante, primeiro que ali não é o primeiro cemitério da ilha. Você sabe onde é o primeiro cemitério da ilha? Você sabe onde é? Onde começou? Onde começou? Então, ele era na freguesia, atrás da igreja Nossa Senhora da Ajuda ali, naquela parte toda do entorno da pequena capelinha, era o primeiro cemitério. Em 1904, né, a igreja se separou, já tinha se separado do Estado, da proclamação da República, e aí o governo não quis mais que a igreja se associasse nessa questão de tomar conta dos cemitérios e dos registros de nascimento. Então,
a igreja se separa e também o terreno não podia mais ser o da igreja. Então, no início do século XX, o cemitério muda para o que seria hoje chamado de Cacuia. O nome tem duas interpretações, Marcelo. É uma interpretação indígena e uma interpretação africana, né? Na língua indígena, Cacuia significa morro, né, Ca, e cuia em forma meia lua, então é como se fosse metade de um coco. Então seria morro arredondado, né, Cacuia. E na visão de uma linguagem africana, Cacuia significa morte ao cemitério. Então, assim, o professor Jaime afirma que nos primeiros mapas da ilha, que aparece a estrada da Cacuia, é depois de 1904. Então, passa uma ideia de que só teve aquele nome no mapa associado ao cemitério, né? E não ao morro específico, mas sim ao próprio cemitério. Então, tem essas duas interpretações. Então, é bem legal saber a história dos logradouros da Ilha do Governador. Isso é muito bacana. Entender, por exemplo, que Guarabuque não é nome de bairro, mas era uma caixa d'água, era uma empresa, né? Que era uma companhia de água Guarabu. Então a companhia não existe mais, mas ficou um nome, né? Eu aprendi isso nas fotos do Jaime Moraes, né? Isso é muito legal. Ele postou isso lá, a gente aprende muito com o Jaime. Agora, do Cacuia, vamos para a freguesia. Igreja da Freguesia. Qual a história lá? Rapidamente, assim. A Igreja da Freguesia. O nome, a Nossa Senhora da Ajuda. E a data da fundação, ou seja, o pessoal da freguesia. Ela completou 300 anos, né, em 2010, então ela em 1710, ela sua primeira construção. E como igreja grande, daquele porte, entendemos que ela é a primeira da Ilha do Governador. Primeira, né? Freguesias. Isso. Aí a que seria a primeira capelinha, a primeira ermida, aí seria a Nossa Senhora da Conceição, que é na Praia da Bica. Depois essa capelinha ermida quebra, é derrubada, e aí constrói aquela igreja que está lá. Então, aquela igreja que está lá, na Praia da Bica, se fosse pela localização e pela devoção, ela é a primeira. Porque ele foi uma das primeiras fazendas de cana-de-açúcar, né? Então, ali tem uma capelinha dentro da fazenda. Só que ela foi demolida, aquela capelinha histórica, e construída uma igreja maior que a que está lá. Na Nossa Senhora da Ajuda, ela já foi construída naquele tamanho. E ela permaneceu naquele tamanho, mesmo após acidentes, incêndios, a estrutura se manteve. Então, dependendo do ponto de vista, uma é a mais antiga, dependendo do outro ponto de vista, a Nossa Senhora da Ajuda ou a Nossa Senhora da Conceição são as mais antigas. Mas é importante resgatar, e da freguesia, vamos agora para o Jardim Guanabara. A Capela Imperial, a história dela, a fundação. A Capela Imperial, então, ela remonta já ainda no século XVI. Jardim Guanabara. Esse termo Jardim Guanabara é do nome do século XX, uma empresa imobiliária que construiu ali uma ideia de bairro que tinha esse nome Jardim Guanabara. Tem outros estados do Brasil que existe esse nome Jardim Guanabara. Se não me engano, tem Jardim Guanabara em Goiás, em Santa Catarina, porque ela levou essa ideia para outros lugares, essa empresa no início do século XX. A informação que eu tenho também, Moneró também era nome de uma pessoa, né? Era o nome de uma outra, um grupo imobiliário. Moneró, que aí virou bairro. Que, se eu não me engano, no início, as pessoas chamavam de Jardim de Pitangas. E aí era um nome comum, assim como Jardim Guanabara, Pitangueiras, Tubiacanga, essa região também era chamada assim. E aí começou a fazer um novo loteamento do século XX, um loteamento grande, e colocavam placas, né? E era a imobiliária Moneró. Imobiliária Moneró, Jardim Guanabara, e depois elas viraram. As pessoas começaram a falar, tô lá no Moneró, tá cheio de placa do Moneró. E aí ficou Moneró e substituiu o Jardim de Pitangas. Vamos falar agora um pouco, Gilberto, do seu trabalho, né, usando o mundo do Playmobil, né? Como é que é isso? Né? Qual é a satisfação? A gente poder falar isso na matéria também, que o tema da matéria é esse, né? Como é que é fazer essas exposições com os Playmobil? Qual é a satisfação? O que você está alcançando? Fala pra gente aí. O projeto... Já aproveita e pega esse gigante aqui logo, para te mostrar, né? Já deixei uma árvore cair, te ajeitaram, né? Vamos mostrar. Eu vou levantar rapidinho. Pode falar aí, enquanto tá gravando, eu vou pegar o navio, vou te mostrar aqui, que é legal pra caramba. Aqui, ó. O projeto Play Educa, né, a história do mundo contada pelo mundo Playmobil, ele nasceu de uma ideia de dar aula de história de uma maneira diferenciada. Seria trabalhar o lúdico no ensino de história, que ainda é uma coisa também iniciante, né? Está gatinhando ainda. Alguns professores fazem trabalhos diferenciados, usam jogos de tabuleiro, usam jogos virtuais, eletrônicos. Eu trabalho com todos esses, mas também trabalho com qualquer material dentro da minha casa em que eu possa exemplificar
simplificar, eu posso materializar, tornar mais concreto o ensino de história e deixar menos abstrato. Então, de uma semente de pau-brasil que eu levo para a sala de aula, um triângulo de madeira para trabalhar o Antigo Egito, para fazer a ideia das pirâmides, e até mesmo a ideia do projeto do Play Educa, que é uma forma de 3D. Então, quando você falar assim, imagina o barco, você poder olhar para o barco, né? A linha Playmobil é um brinquedo da Alemanha, da década de 70, que o Brasil já fabricou, hoje só importa. Ele vem com os bonecos, por exemplo, esse aqui são chamados XXLs, esse aqui é vendido hoje pela fábrica, e aí eu uso para colocar como mais uma forma de exemplificar, só que tamanho maior. Você coloca no fundo de uma sala, coloca em pé, para as crianças também poderem interagir com o brinquedo. Então ele é mais como se fosse um mostruário. E ele vem com a roupa de época, ele vem caracterizado, ele é muito humanizado, né? Então, para mim, isso me ajuda. Então, aqui atrás você tem o cenário das cavernas, eu trabalho com o Antigo Egito, eu tenho Idade Média. São vários cenários que eu fui aos poucos construindo para poder trazer essa história um pouco melhor para a sala de aula, né? Então, eu não abro mão do meu caderno, eu não abro mão do uso do livro, eu não abro mão do recurso do quadro, eu não abro mão da multimídia, dos filmes, da música, mas eu quero ir além do inserir no ensino tradicional, desse quarteto mágico, vamos chamar assim, né? Da educação, que é o que você vai mais ver nas salas de aula. Eu imagino a educação hoje, nesse século XX, com tantos atrativos tecnológicos para essa criança, pensar de uma maneira diferenciada para ensinar é uma necessidade. Naquela hora a gente estava falando, né, do navio, do galeão, né? Então mais ou menos seria isso aqui, né? Sim. Aqui você tem alguns canhões, né? Lateralmente o canhão. Você tem aqui a figura de vários piratas diferentes. Aqui é um navio pirata que eu adaptei ele. Se você observar, você tem a bandeirinha ali, que é a bandeira de Portugal. Então eu coloco esse cenário assim, troco os bonecos, coloco eles com roupas mais parecidas com os soldados, para trabalhar o início da chegada dos portugueses no Brasil. Eu tenho bonecos que eu customizo, bonecos de praia, da linha Praia da Playmobil, que eu uso para ser os nativos, né, índios, brasileiros, tupis, guaranis. Eu faço um cenário desses índios e esse navio chegando para ter um encontro, né, dessas duas humanidades. Então o Playmobil ele me ajuda com vários cenários, e aí tem cenários para turmas de 6º ano, 7º, 8º, 9º, ensino médio, e o Playmobil também, graças a Deus, eu consegui levar ele até para a universidade, né? Ou seja, o Playmobil usado também como mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho. Gilberto, outra coisa, no Facebook, como é que a pessoa encontra você lá no Facebook, no seu trabalho, só com o nome? Fala aí para a gente poder... O projeto, o nome é Play Educa, a história do mundo contada pelo Playmobil. Você acha facilmente ele pelo Google. Você consegue também no Facebook, tem a página Play Educa, você acha lá. Meu nome é Gilberto Santos, tem o meu perfil, você também pode acessar. E aí esse projeto é voltado para escolas, centros culturais. Ele é um projeto itinerante, então ele não fica só na minha sala de aula. A ideia dele também é para outras salas de aula. Então, escolas públicas, escolas particulares, centros, colégios, faculdades, dependendo daquilo que o projeto pode se encaixar, do público, adultos, adolescentes. Por exemplo, quando eu vou fazer uma exposição, as crianças participam com a aula, mas que fica mesmo maravilhados são os pais. Porque muitos tiveram a chance de brincar Volta ao passado, com esse brinquedo. Eles não acreditam que esse brinquedo possa ser usado dessa maneira. Então, o olhar da criança, do jovem, do adulto no Playmobil, ele é diferenciado. Então, por isso que eu gosto desse projeto. O projeto foi pensado já desde 2010, então já estou 7 anos com ele. Cada ano eu vou conseguindo itens com a ajuda de colecionadores, com a ajuda de parceiros pela internet, que me ajudam a fazer a compra desses itens parcelado, uso o meu salário para isso. Eu não tenho apoio financeiro, isso é tudo com base no salário do professor. Tenho apoio da minha família que me ajuda a montar, me ajuda a pensar os cenários, minha esposa, minha irmã. Quem pensou esse projeto no início foi meu pai, de uma maneira bem inusitada. Que legal! Porque meu pai é marinheiro. Meu pai é Carlos. Meu pai é marinheiro e eu tenho coleção de barcos de madeira. Aqueles barcos de enfeite. Então daí começou, né? E aí ele comprou um veleiro bonito de madeira e trouxe um veleiro. Eu achei bonito, eu deixei na minha prateleira. E aí um belo dia eu falei, pô, esse veleiro podia ter uma tripulação. E eu tinha um antigo Playmobil azul em casa, aqueles antigos, coloquei ali. Aí eu passava por ele, né, eu achava assim, poxa, podia ter mais tripulação. E aí eu consegui comprar um lote de bonecos pela internet.
E aí eu coloquei lá alguns piratinhas, né? Vinha com roupinha, achei legal. Eu falei, pô, falta um capitão. Aí eu botei um capitão pirata. Isso comprando aos poucos pela internet. Recheei um navio parecido com esse, só que o barco não era da linha Playmobil, não ser um veleiro tipo aqueles que a gente pega para passear de escuna, né? E meu pai um dia, né, eu desci aquele barco para dar uma limpeza, cheio de poeira, os bonecos também. Meu pai olhou e falou assim, poxa, você está brincando isso para quê? Você vai levar isso para dar aula? Aí eu olhei aquele boneco, aquele barco, olhei aqueles bonecos e veio tudo na minha cabeça, assim, de poder pegar aquilo ali e levar para a sala de aula. Na semana seguinte, numa turma de 7º ano, íamos falar de grandes navegações. Levei o barco, foi um sucesso, mas o barco não era da época. Depois, pesquisando na internet, vi que havia caravelas da linha Playmobil. Aí adquiri a caravela. Só que aí outros alunos de outras turmas pensaram assim, poxa, você podia levar também pra gente. Aí eu pensei no Antigo Egito, no 6º ano, conflitos, por exemplo, a linha Playmobil trabalha com algumas guerras. Então eu tenho a Guerra de Secessão dos Confederados e a União dos Estados Unidos. Então eu consigo levar no 9º ano, guerras mundiais, no século XX a Playmobil não trabalha com guerras. Então a gente customiza, por exemplo, manifestações na história do Brasil, um grupo de policiais, uma manifestação na ditadura militar, né? Uma manifestação contra os militares, por exemplo, né? Contra o regime militar. Então é um trabalho bem bacana. Então Play Educa é um trabalho itinerante, eu vou nas escolas. Existe o cenário que é visto, ou também tem o cenário que é construído. As crianças, adolescentes podem levar pequenos cenários. As crianças montam os cenários, né? Legal, que bacana. E pensam sobre isso. Bem, a gente encerra aqui esse mini documentário, né, com o Gilberto, que é uma pessoa na Ilha do Governador muito importante para a história. Tanto o Jaime Moraes, a Cibele de Ipanema, o Gilberto também faz parte, né, dessas pessoas que lutam para preservar a nossa memória. Você pode deixar teu zap? Às vezes a pessoa quer te chamar para uma escola, uma palestra. O Facebook é Gilberto Santos, o meu WhatsApp, né, no celular de trabalho é 21, né, 997 38 22 16. E eu sempre gosto de deixar uma mensagem, todo o material que eu levo da história da ilha eu também deixo nas escolas, para que a escola tenha um acervo desse material. E eu deixo sempre uma mensagem que é o início do livro da Cibele de Ipanema, História da Ilha do Governador, que ela fala assim, eu fiz uma camisa, coloquei até nas costas da minha camisa. A história da ilha é também a história do Rio, que é a história do Brasil, que é a história de Portugal, que é a história do planeta. Tudo influi, tudo é influído. Então que a Ilha do Governador possa conhecer a sua história, e eu e outros professores estamos batalhando para que, e agradeço ao Marcelo, que é um projeto, ele, o Gilberto, o Jean, que é um projeto muito bonito de divulgar e valorizar a cultura da ilha. Como você disse, a gente não tem um teatro público, a gente não tem um museu, é uma coisa também que eu acho que faz uma falta imensa no museu. Se eu fosse um político um dia ia batalhar para ter esse museu na ilha. Locais a gente tem, mas seria mais uma vontade política. Então é um bate-papo que é importante, eu agradeço essa entrevista, é um trabalho renomado de vocês em resgatar pessoas, propostas, ideias e mais do que isso, né, a alegria de ser insulano. Quero agradecer agora no final da entrevista a Deolina Velar, ao Fernando, né, que segue esse espaço aqui. Agradecer ao Johnny Lima também, né, que nos ajudou hoje na gravação, na edição e tudo. E desejar um Feliz Natal já, um próspero ano novo para todos. Obrigado.